E ainda no Campeonato Brasileiro, a partida entre Curitiba e Grêmio. Curitiba, que não tem tanta tradição quanto o Grêmio, conseguiu a vitória por 2-0, uma vitória tranquila para cima do Grêmio, a equipe gaúcha que está perdida dentro de campo, depois de perder também, ser vice-campeã gaúcha e ter um campeonato gaúcho que foi muito irregular, na verdade. Essa que é a verdade, o Grêmio não está muito bem, está ainda também se estruturando para tentar uma boa equipe, uma equipe competitiva, porque perdeu inclusive para o Curitiba agora. O Curitiba, como eu disse, também vem como se fosse não com aquela responsabilidade da vitória, e um gol bizarro ainda do Curitiba ali no finalzinho. O goleirão tentou voltar, mas nada certo, viu? 2-0 para o Grêmio, o placar final. E a outra partida, o Santos conseguiu a vitória para cima do Cruzeiro. Cruzeiro que é o lanterna do Campeonato Brasileiro atualmente, em nenhum ponto marcado, e um gol de Giovani, um jogador de destaque brasileiro. Chutou muito bem, mas o goleiro Fábio também, não sei não, viu? Acho que ele bobeou, estava adiantado, talvez poderia pelo menos pular para sair na foto ali, né, gente? O Giovani, que tem muita categoria, deixou para trás os marcadores, puxou para a canhota e gol, gente. O Fábio ficou só na saudade depois deste gol. Agora falando inclusive também da sonora do Giovani. O Giovani, depois da partida, gente, ele falou sobre justamente essa questão, tem jogado muito futebol, só que, ó, ele tem levado puxão de orelha também, viu? Estão pedindo para ele chutar de fora da área, ele não tem feito muito isso. Quando fez, gol para cima do Cruzeiro. A gente está evoluindo, está crescendo na competição. A gente ganhou um ponto fora e esse ponto foi importante porque a gente venceu aqui dentro de casa, né? Então a gente tem que continuar na mesma unidade, nessa mesma linha, sem deixar cair, porque o campeonato é longo, tem muitos jogos ainda, muitos jogos difíceis pela frente. E a gente tem que continuar nessa mesma linha para poder alcançar lugares altos nesse campeonato. Eu sempre venho treinando esse chute fora da área, e o professor Marcelo também vem cobrando eu também, como os companheiros também da equipe, vem cobrando para eu chutar de fora da área, que eu tenho um chute muito bom. E acabei sendo feliz também nesse chute aí, fui feliz com o gol. Não, o Robinho sabe, o desejo dele é ficar no Santos, todo mundo sabe disso. E ele é um cara que sempre está ajudando a gente, e acho que ele não vejo em outro time, a não ser o Santos, a cara dele é o Santos. Giovani, jogador de muita qualidade, mais um para a lista aí do Dunga, viu? Ele é novo, atuou inclusive junto com o Neymar nas categorias de base do Santos e agora vem despontando no futebol brasileiro, na Vila Belmiro, e fez um lindo gol para cima do Cruzeiro. E o técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, ele que depois dessa derrota, vamos ver o que ele está achando desta equipe lanterna da competição. Foi um resultado justo, ele fica a ganhar de 1-0 ou perder aqui ou empatar é absolutamente lógico, né? Só que em função da primeira derrota no Campeonato Brasileiro, a gente se sente até mais e temos que agora absorver e saber que tem uma longa jornada aí no Brasileiro pela frente e concentrar a energia toda para quinta-feira, para que a gente possa estar descansado e mais forte, marcando mais, não dando tanta liberdade a jogadores criativos e talentosos como demos hoje. Inclusive também após essa partida, Cruzeiro e Santos, a partida goleada da rodada, que ninguém esperava na verdade, viu? O Fluminense perdeu por 4-1 sobre o Atlético Mineiro, o Atlético que dominou a partida, o tricolor carioca não conseguiu fazer nada dentro de campo e foi um gol atrás do outro, o Fluminense que tentou esboçar alguma reação, mas nada feito, viu gente? 4-1 placar final, até difícil de entender, o Fluminense que conseguiu um bom campeonato carioca, não conseguiu chegar à final. A final que foi decidida entre Vasco e Botafogo. O Vasco conseguiu a vitória, mas o Atlético colocou o Fluminense na roda, viu, gente? O Atlético que tinha poupado jogadores na última rodada, a primeira partida que, na verdade, poupou para a Libertadores, não adiantou muito não, porque não classificaram para a próxima fase. De qualquer forma, agora acabou com a zica, viu? Tirou a nhaca do Atlético Mineiro e colocaram uma goleada de 4-1 para cima do tricolor carioca, o Fluminense. E também depois da partida, o Levi Coupe deu seu depoimento, falou que time bom mesmo com essa vitória por 4-1, disse que time bom mesmo é o Barcelona, viu? Nada de Atlético Mineiro, segundo o Levi Coupe. O que me chamou a atenção foi assim, não foi nem tanto a parte técnica, tática do jogo, foi a resposta que nós demos para os torcedores, porque há muito tempo eu não via
você sair derrotado, como nós saímos lá de Porto Alegre, e nós fomos recebidos lá com a torcida no aeroporto. Então essa parte emocional que a gente lida muito aqui no Brasil foi muito legal nesse aspecto. E os jogadores estão todos felizes, né? Porque você é bem recebido na volta, mesmo perdendo, e consegue retribuir com uma vitória. Então essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. E, sei lá, ainda tem muita coisa pela frente, tomara que o Atlético siga dessa maneira. Nós temos muitas coisas para melhorar. Então a gente tem algumas deficiências ainda visíveis, assim, e a gente pode melhorar ainda do que nós estamos fazendo. Então, esse período de uma semana assim é muito bom. Time bom mesmo é o Barcelona. Time bom mesmo é o Real Madrid. É uma seleção mundial que joga já dentro de um padrão há muito tempo. Então, você vai ver o Barcelona, você pega o Iniesta, o Xavi, aquela coisa, e já vai. E os melhores jogadores do mundo. E são bem treinados. Há um sistema tático. Eles estão dentro do sistema bem distribuídos, o time joga, defende bem, ataca bem. E esse é um time bom. Agora aqui no Brasil, a gente quer, se o jogador perde um gol, tem que tirar do time. Por exemplo, vou citar um exemplo do Dátulo. Quer dizer, pronto, sabe, mas se ele perde um gol, uma coisa hoje acontece, fica uma situação já meio que insustentável. Você tem que controlar a parte psicológica do grupo também. Então há uma oscilação muito grande nesse sentido, nessa parte emocional dos clubes brasileiros. Então, mas nós somos assim, é o que eu falo, é cultural. Então, é uma questão simplesmente de, acho que dá para dizer, de educação, porque você tem que vir desde a escola. Os times da Europa são preparados desde a escola, então não é o nosso caso. São preparados, mas também temos que pôr mérito para o Atlético Mineiro. Conseguiu ganhar de 4-1 sobre o Fluminense e as outras equipes também do futebol brasileiro. Vamos agora à tabela completa do Campeonato Brasileiro 2015, em que o Corinthians, então, assumiu a liderança com 6 pontos, 2 vitórias, seguida, portanto, do Atlético Mineiro, que tem 4 pontos, o Sport e o Goiás, que fecha, então, o G4. A Ponte Preta na 5ª colocação também com 4 pontos, aí tem um critério de desempate. O Santos na 6ª colocação e aí já na 7ª colocação que diminuem os pontos. 3 pontos para o Atlético Paranaense, o Coritiba em 8º lugar também com 3, assim como o Chapecoense e o São Paulo nessas 10 primeiras colocações. Virando a tabela do Campeonato Brasileiro 2015, o Fluminense, que teve essa derrota, mas já que é começo de competição, continua também com 3 pontos. O Internacional tem 3 pontos. O Palmeiras, que teve 2 empates até o momento. O primeiro por 2-2 e agora 0-0 frente ao Joinville. O Vasco também com 2 pontos. O Flamengo apenas um empate e uma derrota. O Avaí, 16º, também com 1 ponto. E já no Z4, gente, o Joinville tem 1 ponto, só que equipara também ao Flamengo. O Goiás, o Grêmio, chega também com 1 ponto na antepenúltima colocação, 18º. Em 19º vem o Figueirense com 1 ponto e o Cruzeiro, gente, é o Lanterna Celeste, o Lanterna Azul, Cruzeiro, com nenhum ponto marcado, tenta ainda seguir na briga pelo Campeonato Brasileiro, mas tem que apertar aí também, viu? Põe o pé no acelerador e vai o Cruzeiro, porque senão, ó, Série B está à vista. O Cruzeiro que nunca caiu, hein? Poderia cair, será que 2015? Mas eu acho que está muito cedo ainda para falar, né, gente? 2 partidas e 2 derrotas. Um retrospecto ruim, mas o Cruzeiro tem muito time para 2015. Vamos para mais um intervalo, mas fique ligado. E tem informação da Caldense aqui no Giro Esportivo.